em Atos 15, verso 29, nós encontramos a seguinte recomendação que os apóstolos elaboraram logo ao terminarem o concílio de Jerusalém, onde questões doutrinárias foram tratadas seriamente, e daquele concílio saíram algumas recomendações com relação ao comportamento daqueles que estavam vindo de outras confissões religiosas para o cristianismo. Então, Atos capítulo 15, 29 diz assim: não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido ou em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Estou usando a tradução de baixo de hoje. Então, quando aparece aqui, olha, e não pratiquem imoralidade, esta palavra imoralidade que aparece também em Atos 15, 29, também é tradução da palavra porneia. Ou seja, vocês corram, fujam, como o diabo fugiria da cruz, desse pecado chamado fornicação, desse pecado chamado porneia. Fujam desse pecado. Veja, foi uma recomendação do concílio de Jerusalém. Houve algumas dissensões, o que os gentios, o que os gregos, alguns no cristianismo, deveriam praticar ou não, porque alguns judeus queriam impor a eles também algumas tradições que já não eram mais necessárias. Então fizeram-se o concílio, e do concílio saía uma lista de recomendações no que dizia respeito à conduta dos cristãos, e nessa lista constava exatamente isso aqui. Pergunto a vocês: o que é fornicação? Alguém poderia me ajudar? Sexo. Mas que tipo de sexo? É sexo, mas que tipo de sexo? Sexo fora do casamento. E especialmente sexo de solteiros, fora do casamento, que não são casados. Porque aquele que é casado, ou que foi casado, a Bíblia distingue esse pecado sexual que ele comete do pecado sexual que é cometido pelos aqueles que nunca foram casados. Então, em última instância, queridos, de que Paulo está falando de maneira muito pontual, e de que fala aquela recomendação do concílio de Jerusalém? Pureza sexual da nossa juventude. E essa pureza está se tornando, vocês vão descobrir comigo, artigo raro no século XXI. Conversava essa semana nas nossas visitas, nas nossas visitas com o pastor Rodrigo. Ele jovem, nós estamos aqui com as duas pontas do ministério, né? Um começando e o outro terminando. Então a soma de Rodrigo, de Tiago e Pereira é exatamente isso. Um está começando no ministério e o outro está terminando. Então eu dizia para ele: olha, eu oro para que a sua geração seja mais bem sucedida do que a minha geração. E a minha geração de pastores já está indo, e parece-me que nós não conseguimos fazer a diferença nas igrejas nas quais nós pastoreamos. Ele disse: eu oro por você, eu oro pelo seu filho também, Marta. Estão começando o ministério, para que eles tenham mais poder, para que eles sejam mais usados por Deus, para que eles tenham melhores funções e sejam mais eficientes e eficazes, para que façam a diferença na geração atual e influencie melhor a geração jovem da nossa igreja. Então, nessas idas e vindas, conversando, ele pediu alguns conselhos de alguém que já está lá no final da linha, e entre os conselhos ele falou sobre o casamento. Ele perguntou: como eu faço casamento? Como que eu entrevisto os candidatos ao casamento? Ele é Maria, um pouco de água. Quando eu falo na lição, eu preciso de água também, só quando eu prego. O povo pensa que pastor só precisa de água quando é no corpo divino, né? Está falando, eu preciso de água, é ou não é? Obrigado, desculpa aí. Pronto. Eu falava de que mesmo? Você sobre casamento. Eu disse: pastor, como é que o senhor faz aí
entrevista aos candidatos ao casamento. Ele disse, há uma ficha para ver essa ficha, me parece que ela foi abolida. Porque no passado, quando eu me casei, e não tem, eu não tenho tanto tempo assim, né, que eu me casei. Tem não? O pastor fez uma ficha e nos perguntou um monte de coisas. E lá no final da ficha tem uma pergunta: vocês fizeram sexo antes do casamento? Até agora fizeram sexo? Aí o pastor Rodrigues, o pastor, aquilo parece comigo com o pastor Rodrigues, então eu acabo confundindo. Então o pastor Tiago, e o sobrenome é Rodrigues, Tiago Rodrigues. Então o pastor Tiago dizia, essa pergunta não está dando para fazer mais, né, pastor? Olha, ele está começando isso, vai subir. Por essa pergunta não dá mais para fazer. Se a gente fizer, e os noivos forem sinceros, a gente fica impedido de fazer o casamento. Sabe disso? O pastor, se ele sabe que houve sexo antes do casamento, do casal, ele está impedido pelas normas da igreja de fazer o tal casamento. Sabiam disso? Às vezes nós pastores pecamos com a nossa juventude. Eu estou aproveitando essa lição porque ela me deu uma deixa extraordinária para eu passar uma instrução importante. Agora sim, agora o negócio ficou bom. O que eu dizia antes? Que a missão me deixou uma deixa para eu passar uma instrução importantíssima para os nossos jovens. Então, queridos, de acordo com o manual da igreja e com a própria Bíblia, se o pastor não sabe, a Bíblia fala que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Atos 17:30. Se o pastor não sabe, ele não se tornará conivente com o pecado. Agora, se ele sabe, e eu já vi pastor, aliás, eu já participei de um conselho ministerial onde decidimos disciplinar o pastor porque ele fez o casamento do filho dele, sabendo que o filho havia transado com a noiva antes do dia que seria sair dela. E ele fez para a filha, era filho, mas ele foi orientado anteriormente a não fazer, e ele foi. Segundo ele, não fez casamento, ele falou as palavras, ele deu alguns conselhos, ele fez um sermonete, e ele orou para orar. Então o conselho inicial se reuniu, e eu fazia parte desse conselho naquela época. E a decisão do conselho, por unanimidade, é que aquele pastor tornara-se passivo de uma disciplina ministerial. Sabia que o pastor também sofre disciplina? Sofre, e esse é disciplinado. Como é que é a disciplina do pastor? Eu vou fugir um pouco do que nós pensamos. Se o pastor se incorre num pecado desse, ele pode ter a sua credencial suspensa por alguns meses. Naquele caso foram 3 meses. Ele fica em casa. A credencial recolhida, ele não pode pregar, não pode passar lição, não pode fazer nada. Ele fica afastado das atividades ministeriais. Então a coisa é séria, meus queridos. Então, alguém? Não faz pergunta difícil. Aí fugiu demais a lição. Queridos, mas eu quero dizer uma coisa. Para mim, eu não posso falar para os outros. Para mim, eu preferiria que tirasse o meu salário, mas não tirasse as minhas prerrogativas de ministro. E eu sei onde você queria chegar com a sua pergunta. Você queria dizer o seguinte: eu não sou adivinho não, mas a Bíblia fala que pelos frutos a gente conhece, pelos frutos conhecerei. Então, pelo que se fala, o coração está cheio de vida. A boca fala, que o pastor Tiago pegou sobre isso, a boca fala que o coração está cheio. Quer dizer, uma disciplina dessa é muito cômoda, fica em casa sem trabalhar e recebendo o salário. Eu pergunto para você ficaria satisfeito se o seu patrão lhe afastasse do trabalho, lhe dando salário, mas se você tivesse considerado indigno do exercício da sua profissão, você se quer disciplinar ou não? Eu, sinceramente, você escolhe ou o salário ou as prerrogativas ministeriais dele.
permita-me continuar com as minhas prerrogativas ministeriais. Isso em mim doeria muito mais no meu coração, na minha moral e no meu ministério, do que a questão salarial, a questão financeira. Até porque eu tenho ministério para eu continuar. Eu fico imaginando, como que eu vou continuar o meu ministério depois de uma disciplina dessa? Que tipo de conselho eu vou dar aos meus jovens, aos meus membros? Eu ficaria com vergonha. Então essa é a disciplina. Então, jovens, se algum dia um pastor recusar fazer o seu casamento por essa razão, não fique chateado com ele, não fique magoado com ele, não o interprete mal, não pense que é marcação, que é ruindade, que é nada, não é nada disso. É porque há um conselho bíblico, há um conselho ministerial, e a gente tem que pautar. Eu estou procurando aqui uma citação que eu encontrei de um camarada. É um autor, eu misturei aqui as coisas, fui passando. Um autor chamado Neil. Ele diz o seguinte, que a maior dificuldade que um converso nos tempos de Paulo, lá do igreja de Tessalônica, que viesse para Paris, a maior dificuldade que ele enfrentaria na igreja era justamente esse assunto de se manter puro do ponto de vista sexual. Era a maior barreira, era a maior dificuldade que existia. Dava a cultura que existia. Eu pergunto, a nossa cultura hoje é diferente? Eu tenho aqui uma citação de um outro autor, que diz o seguinte, olha, em nossos dias, ele diz, agora, há um paganismo, veja, a questão lá é o paganismo e as suas filosofias. Ele diz assim, olha, em nossos dias, há um paganismo ressurgente com seu entretenimento obsceno, literatura pornográfica, desdenho dos votos matrimoniais, promiscuidade, obsessão global pelo sexo e permissão geral nas relações sexuais. Então, esse assunto da pureza, eu dei uma ênfase, eu diria, não vou dizer exagerada, mas uma ênfase especial à questão do sexo fora do casamento, mas isso aqui tem a ver também com o desdenho, com a desvalorização dos votos matrimoniais. Tem que haver também, aqui fala, cada um possua de maneira adequada o seu próprio corpo. Tem que ver também com o comportamento sexual dentro do casamento. Há muitos casais, queridos, há muitos, que mesmo casados, vivendo com o seu cônjuge, o leito matrimonial está contaminado, estão em pecado, tem pervertido essa conduta. Então, o conselho de Paulo, embora ele enfatize a porneia, a fornicação, ele não se atém só a esse detalhe. Então é possível marido e mulher corromper também o leito, o corpo conjugal. É possível, sim. E por isso que esse indivíduo fala de promiscuidade, obsessão global do sexo, desdenho dos votos matrimoniais e permissão geral com relação ao uso do sexo. Em tempos como estes, dizer, o ensino do Novo Testamento, especialmente esse de Paulo, sobre pureza sexual é desesperadamente necessário, e a experiência cristã da santificação com devoção total a Deus é a verdadeira resposta. Então ele diz que diante do contexto atual de libertinagem, de promiscuidade, de desdenho do voto matrimonial, esses conselhos do Novo Testamento com relação à conduta e à santificação, que é um processo contínuo, ele diz, é a única resposta a essa cultura vicejante na qual nós vivemos. É a única resposta. É uma vida de santificação. Então nós, é óbvio, nós aprendemos, ensinamos e vivemos que a salvação ela é pela graça. Mas devemos entender que a graça, ela pede uma resposta. E eu acho que às vezes nós falamos dessa resposta
que é a salvação da graça, pela graça, pede daqueles que aceitam. Há uma resposta.